conosco, nos orientando, às vezes até não é nos tratando também. Mas eles sim estão lúcidos, os demais não. Então, uma abordagem mais genérica, respeitosa, cumprimentando, ela é mais eficaz do que essa de irmão e irmã, que nós temos visto alguns reclamando desse modo, não é? Um tanto íntimo demais para a abordagem inicial. Jacobson, nós temos uma pergunta aqui de Adriana Souza. Ela pergunta o seguinte: como esclarecer um espírito que se apresenta como criança? Ah, sim. Na verdade, nós vamos, com a literatura espírita, aprender que espíritos de crianças não se manifestam em reunião mediúnica, porque eles têm um acolhimento no mundo espiritual diferenciado. Isso decorre muitas vezes do condicionamento do médium, mais do que um espírito infantil realmente. Porque a criança, uma pessoa que desencarne na infância, ele tem 2 caminhos no mundo espiritual. Então, vamos considerar a pessoa que desencarnou criança. Vamos partir daí. Como é a realidade dele do outro lado? Precisamos disso para entender o problema do transe. Então, quando ele sai, quando a pessoa sai, é uma criança que desencarnou. Ela se desligou do corpo físico. O primeiro caminho, ela volta ao estado de adulto, porque ela tem evolução suficiente para o controle da própria forma no mundo espiritual. A nossa forma no mundo espiritual é comandada pelo pensamento. Então, se uma pessoa desencarnou aqui no plano físico, né, como criança, e é uma pessoa madura espiritualmente, imediatamente ela cresce. Ou num curto espaço de tempo, ela cresce. Ela não cresce na hora. Ela pode levar dias, horas, meses. Mas é um espírito maduro, evoluído, que já consegue controlar a forma perispiritual. Ela não vai ficar como criança. Porque o nosso estado natural não é de criança, o nosso estado natural é de adulto. Ninguém pode imaginar que o estado natural de uma pessoa seja a infância. A infância, mesmo aqui no mundo físico, ela é transitória. O nosso estado natural é crescer, é adulto. Então, no mundo espiritual, o espírito que já domina as formas volta ao estado de adulto, por conta própria. Mas e quando ele não tem esse domínio psíquico? Ele vai continuar em estado de criança, porque ele não consegue esse controle. E aí vai ser acolhido em escolas espirituais, em hospitais no mundo espiritual, em colônias especializadas no atendimento a crianças. André Luiz faz uma importante informação. Ele diz que nunca viu criança no umbral. Então, criança, quando desencarna, não fica solta, perambulando, como um espírito adulto. Porque na sua fragilidade, ela é espiritual, porque desencarnou como criança e não tem um autodomínio, e desencarnou, obviamente, enferma ou num acidente. Então, nesse estado em que ela se expressa, ela tem um socorro espiritual. Ela não fica abandonada à própria sorte. Por isso ele diz, não há criança. E aí ele vai no livro Entre a Terra e o Céu descrever com bastante detalhes uma dessas colônias espirituais de acolhimento de crianças. Então elas são atendidas nessas colônias. Se elas se recuperarem no mundo espiritual, vão crescer. Se elas não se recuperarem no mundo espiritual, dado o tipo de enfermidade que levou-as à desencarnação, elas vão para uma nova reencarnação, às vezes curta, o suficiente para se recuperarem
daquelas enfermidades perispirituais, porque a reencarnação é um método terapêutico. Poucas vezes a gente vê isso. Uma pessoa reencarna doente na infância, tem um câncer infantil e desencarna na infância. Por que que isso aconteceu? Porque ela trouxe uma enfermidade no perispírito e precisou de uma encarnação curta, porque o corpo físico, ele é capaz de amortecer a enfermidade perispiritual e a pessoa se cura, ela se reequilibra psicamente. Quando ela desencarnar novamente, mesmo na infância, ela já está recuperada perispiritualmente, porque a doença aqui no plano físico é o remédio para o espírito. Então ela se cura. Aí, voltando à vida espiritual, nessa segunda encarnação, ela cresce. Então ela não é levada às reuniões mediúnicas para entrarem em transe através do médium, para dizerem a elas que elas já desencarnaram. Mas às vezes a gente vê em algumas reuniões mediúnicas espíritos que se dizem crianças e pedem bico, uma madeira, querem brinquedo, brincam, fala da tia que está ali presente. Nós não encontramos fundamento doutrinário para isso. Não, nenhuma obra referenda, e esse é o pensamento que os espíritos nos trazem através de André Luiz, de Emmanuel, a própria Ivone também responde a questões sobre isso, e diversos autores que pesquisaram a matéria, todos são concordes que crianças não são levadas em reuniões mediúnicas para se incorporarem em médiuns. Ou o médium está condicionado a isso, não está tendo uma percepção clara do fenômeno, ou é um espírito adulto que está brincando com o médium e com o grupo e se passando por criança. O grupo tem que tomar muito cuidado. Por causa exatamente dessa explicação que os espíritos nos dão. Ou o espírito cresce do outro lado, ou o espírito é conduzido a uma nova encarnação, se ele permanece com a enfermidade e não consegue se desenvolver e voltar ao estado de adulto na vida espiritual. Mas manifestar, para ser esclarecido, que a grande finalidade do transe é aquela que eu expliquei, é tratar o espírito doente. A criança é tratada de outra forma no mundo espiritual. Ela não é tratada pelo transe. Ela é tratada pelos médicos e enfermeiros espirituais, preparando para uma reencarnação de passagem, digamos assim, uma reencarnação curta, em que ela possa voltar ao estado normal. Esse é um tema muito instigante, nós chegamos a escrever um artigo, salvo engano, foi publicado em janeiro desse ano, no Reformador, falando sobre manifestações mediúnicas de crianças em sessões, né, espíritas. Então, nós não encontramos respaldo para isso. Sugerimos aos médios que estudem, que reavaliem, para que não entrem nesse tipo de condicionamento psíquico de manifestação de criança em reunião mediúnica. Muito bom. Agradecendo